O que significa estar ligado a outra pessoa? Amar, compartilhar afeto, confiar. Por quase toda a história humana, essas respostas vieram de gente, da presença, do toque, do olhar, da conversa que não serve para nada produtivo, mas serve para alguma coisa muito maior, existir junto. Só que nos últimos anos, uma troca silenciosa começou a acontecer. Em vez de buscar uma pessoa, cada vez mais gente busca uma interface. Em vez de um encontro, uma conversa infinita. Em vez de um amigo, uma simulação de amigo. E isso levanta uma pergunta que parece simples, mas não é. O que acontece quando a tecnologia começa a ocupar o lugar das relações humanas? Não como ferramenta, como substituto. Existe um contexto que precisa ser dito antes de qualquer exemplo. A solidão está crescendo, e não como sentimento passageiro, mas como fenômeno social. Nos Estados Unidos, um relatório do cirurgião-geral, o Surgeon General, descreveu a solidão e o isolamento como um problema de saúde pública, apontando que pesquisas recentes encontraram algo como metade dos adultos relatando solidão, com taxas altas entre jovens. O mesmo documento também chama a atenção para o impacto na saúde e para o fato de que muita gente não reconhece a solidão como um problema central. E o ponto aqui não é alarmismo, é estrutura. Quando a sociedade muda, trabalho remoto, rotinas quebradas, vínculos mais frágeis, menos tempo de convivência, a solidão deixa de ser apenas um estado emocional. Ela vira ambiente. E aí entra a tecnologia. Porque quando você tem um problema coletivo e invisível, o mercado enxerga uma oportunidade. Nos últimos anos, surgiu uma nova promessa: companhia sob demanda. Não é bem um assistente, não é bem um chatbot comum, é algo desenhado para parecer íntimo. Alguns produtos são aplicativos, outros são personagens, outros viraram até hardware. Aqui no Brasil, o Tecnoblog noticiou um exemplo que parece ter saído de ficção científica: um pingente chamado Friend, apresentado como amigo de IA, voltado a combater solidão e ficar com você o tempo todo, escutando e respondendo pelo celular. E é importante reparar no framing. Não é uma ferramenta, é um amigo. A palavra muda tudo, porque a função deixa de ser responder perguntas, passa a ser preencher um espaço emocional. E talvez, para entender por que isso funciona, a gente precise olhar para um lugar onde a solidão já é uma questão social há muito tempo: o Japão. No Japão existe um termo para retraimento social extremo: hikikomori. E quando você vê o número, o termo deixa de soar exótico. Um documento da OCDE, citando dados do governo japonês, menciona um total em torno de 1,5 milhão de pessoas em 2023 nessa condição, com média de anos de isolamento e predominância masculina. Agora, por que isso importa para o nosso tema? Porque em ambientes onde o vínculo social está fragilizado, a tecnologia não precisa convencer as pessoas a se conectarem a ela. Ela só precisa estar disponível, sem julgamento, sem fricção, sem imprevisibilidade. E a vida real é cheia de fricção. É nesse cenário que aparecem histórias que parecem absurdas, até você entender o pano de fundo. Um caso que circulou muito é o de Akihiko Kondo, conhecido por ter feito uma cerimônia simbólica de casamento com a personagem virtual Hatsune Miku. A história aparece em registros e entrevistas que mostram o aspecto psicológico e social do fenômeno, e não apenas a curiosidade. Para quem observa de fora, a cena pode parecer apenas simbólica. Você pode achar estranho, e tudo bem achar estranho, mas a pergunta documental não é "isso é ridículo", é "que tipo de mundo faz isso parecer uma solução viável?" Em um mundo onde a pessoa se sente rejeitada, invisível ou fora do lugar, um vínculo que não exige performance social vira refúgio.
E tecnologia é boa em uma coisa: remover exigências. Agora sai um pouco do Japão. Vem para o que está acontecendo dentro do seu bolso, no seu celular. Os chamados companheiros de IA explodiram como categoria. Um dos mais conhecidos é o Replica. Vende a ideia de um parceiro virtual, com avatar, conversa constante e um tipo de vínculo que pode ser amizade ou romance, dependendo do que o usuário escolhe. E aqui começa o ponto delicado. Porque em termos humanos, relacionamento não é só conversa, é responsabilidade, é limite, é reciprocidade. Mas um sistema de IA não vive isso, ele simula. E simular é suficiente para produzir sentimento real em quem usa. Isso é o coração do fenômeno. O sentimento pode ser real, mesmo que o outro lado não seja. Aí vem a próxima camada, o design. A tecnologia não vira íntima por acaso, ela é desenhada para isso. O The Verge tem uma reportagem que explora justamente essa confusão moderna. Pessoas criando vínculos, chamando de amor ou amizade profunda, com sistemas que não são pessoas, e como isso mexe com a nossa percepção do que é relação. E em outra matéria, o próprio The Verge discute por que as pessoas estão se apaixonando por chatbots, conectando o tema a dating apps, a mudanças culturais e ao fato de que o romance digital virou parte do mercado. Repara como isso muda o jogo. Antes, tecnologia media relações. Agora, a tecnologia oferece relação. E isso tem implicações enormes. Até aqui dá para cair em dois erros fáceis. O primeiro erro, demonizar tudo. O segundo erro, romantizar tudo. Um estudo experimental no ArcIV, com desenho controlado, analisou como diferentes modos de chatbot, texto e voz e tipos de conversa afetam resultados psicossociais. E um achado aparece com força. Quanto maior o uso diário, maior a correlação com solidão, dependência emocional e uso problemático, e menor socialização com pessoas reais. Isso não prova causa e efeito como uma sentença final para todo mundo, mas dá uma pista importante. A promessa de companhia pode virar um ciclo. Você se sente só. Você usa. Você alivia um pouco. Você usa mais. E em alguns casos, você reduz o contato humano real porque ele fica mais difícil, mais cansativo, mais imprevisível. E aí a tecnologia vira não um apoio, mas uma substituição. Agora, quando a gente fala em substituição, é crucial lembrar, não é só romance. Muita gente usa IA para desabafar, para ter alguém do outro lado quando ninguém está. E isso pode ajudar. O problema começa quando a pessoa passa a depender dessa escuta como principal vínculo. E aqui entra um alerta ético. Vínculos humanos têm limites naturais. O outro dorme, o outro tem vida, o outro te contraria. Já uma IA pode ser sempre disponível, sempre carinhosa, sempre no seu ritmo. Isso parece ideal, até você perceber que relações humanas são justamente feitas de atrito também. E esse atrito não é defeito, é parte do que torna a relação real. Existe ainda uma camada que quase ninguém percebe de primeira: o incentivo comercial. Se um produto lucra quando você passa mais tempo nele, ele vai ser desenhado para te manter por perto. E quando o produto é um companheiro, esse tempo pode ser emocional, não só funcional. Isso tem chamado a atenção de reguladores e organizações civis. A revista Time noticiou uma queixa formal contra o Replica, com acusações de práticas manipulativas e de exploração de vulnerabilidades emocionais, justamente porque o vínculo afetivo vira motor de retenção e monetização. Você não precisa concordar com toda a alegação, mas precisa entender o fato. O debate chegou nesse nível. Não é mais só curiosidade de internet. É política pública, segurança, ética de produto. E quando isso encosta em crianças e adolescentes, a discussão fica ainda mais sensível. Uma notícia da BBC sobre a Austrália mostra o regulador de segurança online
pedindo a empresas de chatbots informações sobre medidas de proteção infantil, citando riscos como exploração, pornografia e conteúdo que promove autolesão e transtornos alimentares. Adolescentes são um grupo naturalmente vulnerável a vínculo e validação, e um sistema que oferece atenção constante, sem rejeição, pode capturar isso muito fácil. Agora volta para a pergunta que realmente interessa. Se isso tudo é verdade, por que tanta gente está indo nessa direção? A resposta curta seria solidão. Mas a resposta completa é mais dura. É sobre custo emocional. Relações humanas exigem tempo, presença, paciência, negociação, frustração e risco. E a vida moderna está empurrando as pessoas para um estado em que elas têm menos recursos para isso. Menos tempo, mais ansiedade, mais instabilidade, mais cansaço. E aí surge um atalho que parece perfeito: um vínculo sem risco. Só que quando você tira o risco, você tira também a profundidade. A profundidade de uma relação vem da possibilidade de perda, de falha, de reparo. Uma IA pode simular carinho, mas não pode realmente correr o risco de perder você, porque ela não vive nada com você. E isso muda o que aquela conexão é. E tem outra questão. O que chamamos de relação também está mudando culturalmente. Durante anos, tecnologia foi vendida como conectar pessoas. Agora, ela começa a ser vendida como substituir a necessidade de pessoas. E isso não é uma teoria, é um mercado em crescimento, com reportagens, produtos, debates e políticas surgindo. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para reduzir sofrimento, dar suporte, ajudar alguém a atravessar um momento difícil. Mas existe uma diferença enorme entre apoio e substituição. Quando a tecnologia tenta substituir relações humanas, ela não está só mudando a forma como a gente usa um produto. Ela está mudando o que a gente aceita como conexão. E isso força uma pergunta que ninguém quer encarar. O que está faltando na nossa vida social para que um algoritmo pareça um lugar seguro? E se a gente começar a preferir o vínculo sem risco, sem atrito, sem presença real, que tipo de humanidade sobra nas nossas relações? Deixo essa pergunta para você. Antes de encerrar, se esse tema te fez pensar sobre os limites da tecnologia, vale assistir também ao vídeo em que a gente fala sobre as chamadas casas burras, porque é a mesma lógica, só aplicada a outro lugar, quando a complexidade e a dependência da tecnologia passam de ajuda para cobrança, quando o inteligente começa a atrapalhar em vez de simplificar. O card desse vídeo vai aparecer aí na tela para você. Então é isso. Tecnologia não é só novidade, é impacto, é escolha. Se você gosta de entender tecnologia além do hype e da propaganda, esse é o canal certo. Deixa nos comentários o que você achou. A discussão começa depois do vídeo.